Amados, hoje é o segundo domingo do mês, e como a igreja já é sabido da igreja, todo segundo domingo do mês nós passaremos a expor esse ano, no segundo domingo do mês, o livro dos Salmos. Na última ocasião, nós expusemos manhã e noite o Salmo 1, e assim nós faremos com o Salmo 2. Pela manhã e pela noite nós exporemos esse Salmo, dividindo-o em duas ocasiões de exposição, o mesmo Salmo. Leamos, irmãos, e filhos da aliança, a palavra que vocês vão estar atentos é Messias, tá bom? Messias. Então, Salmo 2 diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, para que não se irrite, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. E amém. Oremos, irmãos, pedindo a bênção do nosso Deus. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que é a lâmpada que guia os nossos passos, Senhor, que é o pão que alimenta a nossa alma. Obrigado, Senhor, pela instrução que nós temos recebido de ti até aqui. E novamente pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou a palavra, possa abrir o nosso entendimento e iluminá-lo para conhecermos a tua palavra, conforme o Senhor quer de nós, Pai. Dar-nos a conhecer o Senhor mais, a tua glória, as tuas obras, a fim de que nós nos maravilhemos cada vez mais com o Senhor. E então, com todos os nossos afetos voltados para ti, nós sirvamos ao Senhor. Fala-nos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Escritura, ela fala de alguns aspectos específicos da obra de Cristo. E esses aspectos específicos que a Escritura fala sobre a obra de Cristo passou a ser chamado de funções ou ofícios, né? Especificamente ofícios. Os ofícios de Cristo, irmãos, dizem respeito à maneira como ele operou e opera a obra de salvação de seu povo, na condição de Messias. Então, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, é chamado, nós veremos isso com muito mais clareza, para ser o mediador o mediador do seu povo, o salvador do seu povo. E na execução disso, ele então opera essa salvação por meio de 3 ofícios. E a Escritura fala dessa forma, irmãos, para que nós, entendendo a linguagem da revelação do Senhor, nós possamos ver a abrangência e todos os aspectos da obra de Cristo para nós. Os ofícios de Cristo mostram o que nós somos. Os ofícios de Cristo mostram o que Cristo é e mostra o que é que significa a sua obra. E os ofícios são 3, irmãos: profeta, sacerdote e rei do seu povo. O nosso catecismo, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 142 diz, a pergunta 42 ele diz, porque foi o nosso mediador chamado Cristo? E aqui Cristo, irmão, significa ungido ou Messias. A resposta é, o nosso mediador foi chamado Cristo porque foi ungido com o Espírito Santo acima de toda medida, e assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e habilidade para executar os ofícios de profeta, sacerdote e rei, tanto no estado de humilhação quanto no estado de exaltação. Sabe o que o Salmo 2 faz, irmãos? O Salmo 2, ele nos apresenta esse Cristo em seus 3 ofícios. O Salmo 2, irmãos, é uma grande peça,
Imagine você indo para um teatro para assistir uma peça, e essa peça ela possui alguns atos, alguns momentos, né, algumas cenas específicas e momentos daquela peça. O Salmo 2 é exatamente essa grande peça colocada diante dos nossos olhos. Ao lermos, irmãos, nós estamos percebendo uma narrativa, ou uma macronarrativa, uma grande narrativa sendo contada aqui, com uma ênfase que recai. Sim, fala-se de todos os ofícios, e nós veremos isso, mas há uma ênfase no ofício real de Cristo, no ofício de rei. Esse salmo, irmãos, ele é riquíssimo de doutrina, é riquíssimo de conforto para a igreja, e é riquíssimo de alerta para os inimigos de Cristo. Ele nos revela, irmãos, a Cristo, cujo conhecimento é importantíssimo e fundamental para a nossa alma. Como o nosso Senhor falou, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, e a Cristo, e a mim, a quem Tu enviaste. Como vimos, irmãos, nas primeiras exposições do livro de Salmos, o Salmo 1 e o Salmo 2, eles são os salmos introdutórios de todo o saltério, e junto com o Salmo 18 e 19, o Salmo 118 e o Salmo 119, eles compõem a coluna dos salmos, como se os salmos fossem um edifício, e eles tivessem essas 6 colunas sustentando o saltério. E elas fazem o quê? Elas ensinam para nós, assim que nós começamos a ler os salmos, qual é o tema predominante do livro de Salmos. Quais são as duas figuras principais? E elas são, como nós vimos, Salmo 1, a lei do Senhor, a Torá do Senhor, a vontade do Senhor. E então o Salmo 2, o rei do Senhor, o rei Messias, o ungido. Então o saltério todo ele vai falar da lei e do Messias, da Torá e do Evangelho. É o que permeia todo o saltério, irmãos. E esse é o tom do saltério. E nós veremos que o Salmo 2, ele não simplesmente é introdutório ao saltério, mas ele está posto, lembra aquilo que a gente falou para a igreja? É que nenhum salmo foi posto de forma aleatória. Cada salmo está posto no lugar correto sob inspiração divina. O Salmo 2 é o Salmo 2 não por acaso, mas porque vem depois do primeiro e vem antes do terceiro. Aqui, cada posição é feita dessa forma para nos ensinar uma coisa. E ele já introduz o que vai acontecer a partir do Salmo 3. O confronto do rei Messias com os seus inimigos. O livro 1 todinho nos relata isso, irmãos. Portanto, queridos, o Salmo 2, ele nos ensina que, embora os homens se rebelem contra Deus e seu Cristo, Deus o constituiu rei, profeta e sacerdote, e todos devem se submeter a ele. Eu vou repetir, irmãos. O Salmo 2 nos ensina que, embora os homens se rebelem contra Deus e o seu Cristo, Deus o constituiu como rei, profeta e sacerdote, e todos os homens devem se curvar perante ele. Esse salmo, irmãos, ele está dividido em 4 partes, né? Como eu falei, imagina um teatro, né? Uma situação cinematográfica em que é dividido em atos, né? Em momentos diferentes que vão juntos compõem uma narrativa, e é isso que o salmo põe para nós, irmãos. 4 partes. O primeiro ato, a primeira parte, veja o versículo 1 a 3, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. O primeiro momento do salmo são os gentios e os reis e os príncipes da terra conspirando, se levantando e se rebelando contra o Senhor, o seu ungido e o seu governo. Então esse é o primeiro momento dessa peça, dessa obra cinematográfica posta diante de nós. É uma rebelião. Aí vem o segundo momento, o Senhor exaltado e intocável zomba desses homens, manifestando a sua ira contra eles, e soberanamente estabelece o seu decreto: eu constituí o meu rei no meu monte Sião. O terceiro momento é exatamente o Senhor, o ungido do Senhor, o rei constituído, proclamar então o decreto do Senhor. Veja, o Senhor diz: eu estabeleci o meu rei e o meu ungido. Aí o terceiro momento é o rei ungido falando. O que o rei está falando nesse momento? É o que o Salmo nos mostra. E por último, o versículo 10 a 12. Diante de tudo isso, o salmista se volta para os reis e juízes que se invertem, chamando para que eles se curvem diante do rei Messias do Senhor. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Preste atenção nisso. O Salmo 2, ele é um resumo de uma macro história que está sendo vivida. O Salmo 2, irmãos, narra o teodrama da Escritura Sagrada. Falando de uma forma mais simples, o Salmo 2 é a Escritura resumida.
O Salmo 2 é a história da humanidade resumida, que é resumida em criação, queda, redenção e consumação. O Salmo 2 nos narra exatamente isso, a rebelião dos homens, o Senhor operando a sua obra de redenção em resposta à rebelião e a consumação, o que esse rei fará no último momento. Ele narra, irmãos, todo o evangelho e a história da humanidade. Você quer saber o que é a história da humanidade? Está posto aqui o Salmo 2 para nós, irmãos. Por isso o tema da nossa exposição, queridos, é Cristo, o grande rei, profeta e sacerdote do povo de Deus contra a rebelião dos pecadores. O que nós veremos hoje, irmãos, agora pela manhã, será apenas esse primeiro ato, esse primeiro momento, versículo 1 a 3. Por isso, leiamos novamente, irmãos. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Queridos, a primeira coisa que nós percebemos quando nós começamos a leitura do Salmo 2 é um grande contraste com o Salmo que nós acabamos de ver, que introduz todo o saltério. O Salmo 1. A figura do Salmo 1 é o justo, é o piedoso, é o bem-aventurado. E aí o ímpio é posto no Salmo 1 como contraste com o piedoso. Só que o Salmo 2, a figura que sobressai no primeiro momento, é o ímpio. Então, o primeiro contraste é posto no tipo de pessoas que estão ali. Ímpios, rebeldes. E aí o Salmo começa questionando o porquê. A primeira pergunta é, por quê? Por que os ímpios, eles são rebeldes e se enfurecem dessa forma contra o Senhor? E aqui, irmãos, há uma constatação. A primeira coisa que o Salmo nos ensina, irmãos, é que a maneira como os ímpios lidam com o Senhor é em fúria, irmãos. É em fúria. Eles odeiam o Senhor e, se fosse possível, eles matariam ao nosso Deus invisível, que é intocável por nenhum homem. Mas quando ele encarnou, eles fizeram exatamente isso. O ímpio, irmãos, quando nós nascemos em nossos delitos e pecados, e aquele que continua morto em seus delitos e pecados, ele odeia o Senhor, eles se enfurecem contra o Senhor. Aqui, irmãos, nos mostra qual é a disposição do coração do mundo sem Cristo. E aqui cai por terra todo tipo de concepção indevida de uma moralidade como sendo algo agradável ao Senhor. Se não há uma submissão ao seu Messias, ao seu Rei, há uma rebelião. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. O Salmo 2 nos mostra isso, irmãos. Não há aquele, ele não crê em Cristo, mas ele é um amigo do Evangelho. Se não crê em Cristo, é inimigo do Evangelho. Se não crê em Cristo, ele é um furioso contra Deus. É o que está pressuposto aqui. Por que os reis se enfurecem contra o Senhor? Está pressuposto aqui que a postura do ímpio é se rebelar contra o Senhor. Depois o salmista, irmãos, explicita a pergunta. Por que eles imaginam coisas vãs? Aqui, irmãos, coisas vãs, imaginar coisas vãs, a ideia do verbo é tramar, é arquitetar, é meditar para executar maus planos. E aqui é posto mais um contraste com o Salmo 1. Enquanto o Salmo 1, o ímpio, ele medita na lei do Senhor. Ou melhor, enquanto no Salmo 1, o justo medita na lei do Senhor, no Salmo 2, o ímpio medita como se rebelar contra o Senhor. Percebe que os dois eles estão postos lado a lado exatamente por isso. O contraste está posto. Qual é a marca do piedoso? Qual é a marca do crente que nós vimos no Salmo 1? Amar a lei do Senhor, meditar nela, desejar vivê-la. Qual é a marca do ímpio? Rebelar-se contra o Senhor. E meditar como rebelar-se contra o Senhor. Maquinar, pensar, planejar e executar. Explicitamente, irmãos, nós vemos isso no Salmo, no versículo 2 e 3, que é afirmado: os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles se levantam. Essa descrição aqui, irmãos, é uma descrição de uma rebelião de dois grupos, os reis da terra e os príncipes. E aqui é duas formas de falar das autoridades dos homens. As autoridades entre os homens, os cabeças da humanidade, eles se levantam contra quem? Contra duas pessoas apostas aqui.
contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Iavé e contra o ungido de Iavé. É a palavra hebraica aqui, irmãos. A palavra hebraica para ungido, queridos, é Messias. No grego, essa palavra é Cristo. Então, veja, Messias e Cristo, em duas línguas separadas, hebraico e grego, significam a mesma coisa, significa ungido. Aquele que é ungido para algo, né? E ser ungido é exatamente isso, irmãos. Quando a pessoa é ungida, ela é separada para uma missão específica, para uma função específica, para um ofício específico. Os ofícios em Israel, irmãos, eles requeriam unção para o seu exercício. Rei, profeta e sacerdote, e especialmente os ofícios de rei e sacerdote. E comumente os profetas eram aqueles que estavam ungindo. É ungido, Messias, Cristo, a mesma palavra. E Messias, ungido e Cristo significa separado para funções específicas, separado para um ofício específico. Então, irmãos, o Salmo 2 mostra claramente que os homens ímpios odeiam e são inimigos de Cristo e de Deus. Veja essa cena. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Imagina a cena, irmãos, os reis e os príncipes da terra se reunindo. Veja, um rei discorda do outro. Um rei odeia o outro. Um tem uma ideologia política, o outro tem outra ideologia política. Mas eles deixam de lado as diferenças para se unir contra um ímpio, contra um inimigo comum. Eles tramam e dizem, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Sacudamos de nós as suas algemas. Os homens ímpios, irmãos, eles odeiam ao Senhor. E é o que Paulo fala exatamente, que todo homem, todos nós, nascemos em inimizade contra o Senhor. É a situação de todo homem sem Cristo. Todo filho de Adão sem Cristo está posto como inimigo do Senhor. Enquanto, irmãos, o homem piedoso do Salmo 1 tem prazer na lei do Senhor e vê a lei do Senhor como expressão do seu amor e do seu governo, aqui, irmãos, o ímpio, ele vê como uma coisa odiosa. Enquanto o piedoso, o crente, conforme Tiago falou lá em Tiago capítulo 1, ele olha para a lei do Senhor e vê ela como a lei da perfeita liberdade. O ímpio vê como laços que amarram as suas mãos e o tira a verdadeira liberdade. Enquanto, irmãos, os ímpios veem a lei do Senhor e o seu governo como um fardo, algo a ser retirado, algo a ser lançado fora, o crente, ele se curva perante o Senhor. E aqui está posto, irmãos, os contrastes. E está posto uma verdade. O ímpio é rebelde contra o Senhor. Há uma rebelião estabelecida contra o Senhor. A pergunta agora, irmãos, para nós entender o princípio do texto, vermos como isso é vivido à luz da Escritura Sagrada, como isso é executado, vermos que tipo de rebelião, quais tipos de rebelião existem. E aqui nós vamos destrinchar um pouco mais essa rebelião, irmãos, que o Salmo está se referindo. A primeira rebelião, irmãos, que nós podemos dizer, vamos levantar aqui pelo menos 3 tipos de rebelião. A primeira rebelião dos homens ímpios que nós podemos levantar é a rebelião intelectual. É a rebelião intelectual. Eu gostaria que os universitários, os cientistas, os professores e estudiosos atentassem bem para isso. E também todo crente comum, que embora não lide com essas coisas, mas é conduzido por outros nessas coisas. Veja, irmãos, explicitamente o Salmo estabelece o princípio. Há uma rebelião. Como essa rebelião se manifesta? Essa rebelião se manifesta em todas as áreas da nossa existência. Por que nós professamos e resumimos a nossa profissão de fé em depravação total? É porque a depravação, o nosso pecado, a nossa rebelião, ela atingiu totalmente a nossa realidade. Tudo o que nós somos e fazemos é afetado pelo pecado. E essa rebelião, irmãos, também é uma rebelião intelectual. Há uma rebelião intelectual quando os homens, veja, suprimem a verdade por suas mentiras e tiram Deus e não começam com Deus em seus sistemas filosóficos. O racionalismo de Descartes, o empirismo de John Locke e Hume, o deísmo de Voltaire e Einstein, o materialismo de Karl Marx, Charles Darwin, Freud e praticamente todos os filósofos e teóricos do século XVIII e XIX, o niilismo de Nietzsche, o existencialismo de Jean Paul Sartre e Kierkegaard, o panteísmo budista, o pós-modernismo de Foucault e Descartes e Derrida, todos esses sistemas, irmãos, e muitos outros,
eles começam com teorias que parecem inofensivas. Parece uma tentativa de entender a realidade de uma forma imparcial. Mas está posto o princípio, irmãos. Há uma rebelião. Romanos capítulo 1, Paulo fala a mesma coisa. A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade, porque o que de Deus se pode conhecer foi manifesto entre os homens pelas obras da sua criação. Mas o que é que os homens fizeram? Ao estar posto diante da humanidade, que Deus existe, que Deus é poderoso, que Ele é bondoso, eles adoraram? Não, aí Paulo fala, e eles suprimiram a verdade pela mentira. Eles suprimiram a verdade para viver a vida deles em idolatria e imoralidade. Aqui, irmãos, intelectualidade não está separada de espiritualidade. Intelectualidade é uma coisa moral, Paulo está nos ensinando. Por que eles suprimem a verdade? Porque eles não querem a lei do Senhor estabelecendo regras para ele. Por que eles têm rebelião intelectual? Porque eles não querem interpretar o mundo como o criador do mundo. Eles querem interpretar o mundo fazendo dele o seu próprio mundo. Mas eles não vivem no seu próprio mundo, eles vivem no mundo de Deus. Está posta a rebelião. Eles se rebelam contra o Senhor e contra o seu ungido. Todo o sistema, irmãos, todo o sistema ímpio, ele começa com um grito: rompamos os seus laços, desprezemos o Deus Criador para entendermos a realidade da criatura e sigamos o nosso caminho independente dele. Sigamos o nosso caminho independente dele. Aos que professam a fé cristã, irmãos, e ainda colocam-se como defensores desses sistemas e abraçam eles, deixe-me ser claro com uma coisa, irmãos. Você, se continuar assim, comete um grave erro em defender e abraçar sistemas rebeldes, irmãos. Todos, queridos. Essa aqui é uma aplicação direta para nós, irmãos. Todos, absolutamente todos os que negam a Deus, veem a realidade de uma forma indevida, enviesada e idólatra. E por mais, irmãos, que apesar deles acertem em algo pontual, sua interpretação do mundo é apóstata e rebelde. Não tem como, irmãos, diante de um texto como esse, diante da doutrina do pecado, da abrangência do pecado, nós acharmos que está tudo bem, tudo ok. Não tem como, diante dessas verdades, nós mal utilizarmos e mal aplicarmos um princípio que é verdadeiro. Toda a verdade é a verdade de Deus, não importa onde ela esteja. Sim, mas essa verdade está dentro de todo um sistema teológico, que normalmente quem usa essa verdade desconsidera o todo, para fazer mau uso de sistemas rebeldes. Seus pensamentos, irmãos, os pensamentos dos ímpios, estão em rebelião contra o Senhor e contra o seu ungido. Seus pensamentos são vãos e escurecidos, como Paulo fala em Efésios capítulo 4. A mesma palavra. Por que os povos imaginam coisas vãs contra o Senhor? Aí Paulo fala em Efésios capítulo 4. Não andeis como gentios na inutilidade do seu pensamento, na vaidade do seu pensamento, que andam escurecidos na maneira de pensar. A mesma linguagem, a mesma ideia, irmãos. E ao olharem para a criação, esses ímpios, ao olharem para a criação, ao invés de buscar e adorar o Criador, adoram a criatura no lugar do Criador. Isso começou como, irmãos? Começou com a rebelião no coração. Começou com a rebelião no coração. Todo sistema filosófico ímpio faz isso, irmãos. Toma algo da criação que é verdadeiro ou percebido e potencializa, e diviniza e unilateraliza para interpretar a criação. Isso é idolatria, irmãos. Só há um que é absoluto. Se não ficou claro para você, eu quero que fique claro para a igreja esse ponto, irmão, da rebelião intelectual. Você pega, por exemplo, o materialismo, que foi a predominância do pensamento filosófico no século XVIII e XIX, e ainda nos influencia hoje. Ainda tem sistemas filosóficos, e nós estamos lidando com isso o tempo todo, irmãos, na política. Sistemas que são materialistas. O que é materialismo? Nós, seres humanos, somos compostos de matéria. Nosso corpo tem reações físico-químicas. Matéria. Aí o que é que esses homens fazem? Negando todo tipo de realidade espiritual e invisível. O mundo é só matéria. O mundo é só física e química e reações físico-químicas. O seu amor por sua esposa é meramente algumas substâncias que está correndo no seu cérebro.
O seu medo é só mais algumas substâncias que estão ali. Reação físico-química acabou. Não existe Deus, não existe espiritual, não existe invisível, não existe nada. Está posto aqui. Aí alguém pode falar assim, por acaso nós não somos matéria? Nós somos matéria. Nós somos reações físico-químicas. Nós somos isso. Mas nós não somos apenas isso. E é o que todo sistema ímpio faz, irmãos. Pega um ponto da realidade que é verdadeiro e diviniza, idolatra como chave hermenêutica da realidade. São rebeldes contra o Senhor, o seu ungido. Porque aquele que é chave hermenêutica da realidade, aquele que é absoluto e divino para nós entendermos nós mesmos e entendermos o mundo, é um. É o Deus Trino. É o Deus Trino. Isso, o contrário disso, é idolatria e rebelião, irmãos. Se Deus e a sua Escritura não são base de sua interpretação de mundo nos ordinários dos meios dados por ele, como, por exemplo, a própria razão, e em uma postura antitética com os sistemas rebeldes, você, então, sem perceber, trilha na trilha da rebelião contra o Senhor. Nesse caso, irmãos, é a rebelião intelectual. Como nós vimos num podcast essa semana, irmãos, Cristo é o Senhor. Esta é a profissão básica da nossa fé como crentes, irmãos. Cristo é o Senhor não só da igreja e da vida individual dos crentes, mas Cristo é o Senhor sobre toda a criação, irmãos. O mundo foi feito por meio dele, para ele. Ele veio fazer a sua obra de redenção não apenas para salvar a igreja, mas para restaurar o mundo. Ele é o Senhor sobre a igreja, sobre os crentes e sobre a criação. Consequentemente, sobre o intelecto, sobre a filosofia, sobre a ciência, sobre a política, sobre tudo. Irmãos, essa é a nossa profissão de fé básica. Se elas, ou sistemas por trás dessas rebeliões, não promovem a glória de Cristo, a sua supremacia explícita, o seu senhorio, eles são rebeldes e apóstatas. Não há, irmãos, meio termo. É claro, irmãos, que nós temos que lidar com eles, é claro que nós temos que lê-los, é claro que nós temos que estudar até para responder e mostrar a insensatez desse pensamento. Mas isso é feito com a consciência de antítese. Eles são rebeldes contra o Senhor. Não importa qual seja a sua área, irmão. Não importa. O Salmo 2 começa te lembrando, os homens se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Não se aproximem deles dessa forma. Não se aproxime pensando que o teu pensamento, a tua maneira de pensar como novo nascido, a tua maneira de pensar como regenerado é a mesma do ímpio. Não é. Deus fez uma mudança profunda, irmãos. Nós não devemos abraçar, nem usar tais sistemas de uma forma sincrética. Eles estão gritando o tempo todo, rompamos os seus laços, desprezemos a sua lei. Eles estão se rebelando contra o Senhor. Não se engane, não se iluda com pequenos lampejos de acertos que só existem apesar dele, pela bondade providente do Senhor. Não se engane. Suas conclusões, quando acertadas, nunca batem com as suas premissas. Pode perceber. Vou dar um exemplo aqui claro. A pessoa fala assim, não existe Deus criador. O mundo surgiu do nada. Foi uma grande explosão cósmica, e dessa explosão cósmica, dessa energia concentrada, do caos, veio a ordem. Aí esse mesmo que está falando isso, na hora que vai estudar química, por exemplo, né, Eduardo? Na hora que vai estudar química, aí ele pressupõe que há ordem no mundo. Ele pressupõe que há um padrão imutável estabelecido, em que eu posso estudar aqui buscando uma lei firme, uma lei constante. Veja, a sua premissa não está condizendo com a sua abordagem. Ele começa se rebelando contra o Senhor, contra a visão de mundo do Senhor, mas na hora de lidar com a realidade, ele se depara com a realidade do mundo do Senhor e não percebe a inconsistência e a incoerência. Eles, tudo bem, irmãos, terrível, rebelião, mas eles é compreensível. Mas e a igreja de Cristo? E a igreja de Cristo que sabe dessa rebelião, irmãos. Portanto, queridos, não beba de golada o copo cheio de veneno, só porque o veneno foi diluído com um pouco de água, dizendo, afinal, tem água aqui, não é? Eu vou beber com esse copo cheio de veneno, porque afinal ele foi diluído com água. Tem água aqui, água faz bem. Cuidado com o diálogo que você mantém com esses sistemas. Há um diálogo que é uma bênção. Há o diálogo que o crente é chamado a travar. Envolve conhecer com honestidade,
responder às questões que são levantadas por esses sistemas, colocando-se de forma antitética e afirmando o senhorio de Cristo. Mas há um diálogo falacioso, irmãos, que alguns recorrem a ele, que redunda em sincretismo, redunda em negação ou relativização do senhorio de Cristo, redunda em devoção à visão de homens, em detrimento do que Cristo fala, e um comprometimento do coração. Esse diálogo, irmãos, mata espiritualmente. Ah, queridos, e quantos não são aqueles crentes que eu tive o prazer de conhecer, eram exultantes no Senhor, alegravam-se no Senhor, alegravam-se em compartilhar o Evangelho de Cristo. Aí entram na universidade sem uma base da fé sólida, sem uma cosmovisão coerente, professam uma fé ortodoxa, mas não entendem como aquela fé afeta a sua cosmovisão. Aí ali começa a se vislumbrar com falsos evangelhos, com promessas de redenção da humanidade, com doutrinas que se levantam como reis messias. E o coração vai sendo levado. Daqui a pouco aquela pessoa que você conheceu há 4 anos não é a mesma. Antes as suas redes sociais eram cheias de pregação do evangelho, agora são cheias de militância política. Antes ele amava compartilhar o evangelho, aquele que não conhecia Cristo. Agora ele ama ombrear-se com esses que não conhecem a Cristo para lutar por uma outra causa. Como que isso começou? O coração foi abraçando sistemas de rebelião a Cristo. Não, é inofensivo. Não, veja essa verdade aqui. Não, tudo bem, isso aqui está errado, mas isso aqui... Aí foi abraçando, comprometimento de coração, foi abraçando. Daqui a pouco se viu espiritualmente alheio ao que a palavra de Deus fala. Quer saber se o seu coração está comprometido com rebeldes? Se alguém fala contra eles e contra os seus sistemas, como o seu coração age? Como o seu coração está agindo nesse momento? Os ímpios, irmãos, se rebelam intelectualmente contra o Senhor. Isso é da natureza deles. Mas e você que professa a fé nele? Você não buscará saber como Cristo ele vai ser exaltado na sua área de estudo da criação. Aqui, irmãos, em nome de Cristo, né? Normalmente os homens conseguem fazer conclusões indevidas. De forma alguma aqui fala-se contra a filosofia em si mesma, contra a ciência. Não, irmãos, essas coisas estão na criação. Vocês, a igreja, recebeu um mandato. Vão e desenvolvam a criação. Mas isso não é feito de uma forma neutra. Isso é feito afirmando o senhorio de Cristo. A pergunta é como você, como eu, como a igreja de Cristo vai glorificar a Deus nas suas respectivas áreas. Se você é empresário, como Cristo é glorificado nisso. Se você é um acadêmico da área de exatas, como ele vai ser glorificado nisso. Na área de humanas, como ele vai ser glorificado nisso. Se você é um chefe, como ele vai ser glorificado nisso. Declarando o senhorio dele em todas as áreas. Não se contente em repetir rebelião e apostasia. Agora, você que não professa a fé em Cristo e se rebela contra ele na área intelectual, deixe-me dizer uma coisa para você de forma mais clara. Você pensa que entende a realidade, mas você não a entende. Você pensa que é isento, neutro e acurado em seus raciocínios, mas você não é. Os sistemas humanistas são cegos, tentando guiar cegos para entender a realidade e buscar a verdade. Paulo disse que todos os tesouros do conhecimento estão escondidos em Cristo, que o mundo foi criado por Cristo, que o mundo é sustentado pela palavra de Cristo, que é em Cristo que nós vivemos, existimos e nos movemos, que tudo vem dele, por meio dele e para ele. É surpresa para você dizer que para você entender o mundo, você precisa se submeter a Cristo? Você precisa pressupor a palavra dele? É surpresa? Não deveria ser. Se você não crê em Cristo, você não pode entender o mundo. Conheça primeiro a Cristo, então você pode conhecer a si mesmo e a realidade. Lance-se nessa investigação sem Cristo e você lançar-se-á em rebeldia. Cristo é essencial para você, não apenas para a tua salvação eterna e soterológica, mas para a tua vida nesse mundo. Você é chamado a deixar a rebelião intelectual de lado e abraçar a Cristo. O que nós temos colhido, irmãos, o que nós temos colhido na nossa sociedade, não tenha dúvida. Não sejamos ingênuos, irmãos. Começou no intelecto. Por trás de cada uma das coisas que nós vivemos e nós lutamos na sociedade, tem um sistema filosófico por trás. Por isso, o primeiro tipo de rebelião que é levantado aqui é a rebelião intelectual. A rebelião intelectual.
O segundo tipo, irmãos, é a rebelião moral. A rebelião moral, irmãos, é aquela que explicitamente despreza o padrão da lei do Senhor. O Senhor diz, é assim, mas os rebeldes dizem, não, é do meu jeito. O Senhor diz, isso é bom e aquilo é mal, mas os rebeldes dizem, não, aquilo é mal e isso é bom. O Senhor diz, tudo é meu, minhas regras. Os rebeldes dizem, meu corpo e minhas regras. O Senhor fala assim, é a verdade por meio de Cristo. Não, é possível a verdade e a moralidade sem Cristo. Rebelião moral. Você vive como quer? Você odeia a lei do Senhor? Você diz que somente você sabe o que é melhor para a sua vida? Seu padrão de certo, do que é certo e do que te faz feliz e te dá prazer. É você mesmo. Você afaga o seu pecado no coração. Você não quer que mexam nele. E se mexer nele, você fica com raiva, igual um siri na lata. Você que professa a fé em Cristo, procura relativizar a lei ou com uma incorreta interpretação do evangelho negar a sua validade? Se a sua resposta for sim a essas perguntas, então acenda um sinal vermelho, porque esse é o princípio da rebelião moral contra o Senhor. Os ímpios dizem, rompamos os seus laços. Que laços são esses que eles estão se referindo, irmãos? É a lei do Senhor. É o padrão moral do Senhor. Por que você acha que todos os ímpios começam negando a doutrina da criação, irmãos? Por que você acha que todos os ímpios começam querendo abraçar qualquer teoria criacionista, criacional, de origem das coisas, negando a Deus? Porque se eu começo tirando Deus, eu já começo rompendo os laços aqui. Não há nenhum criador, não há nenhum ordenador das coisas. Eu é que sou meu Deus. Como certa vez eu conversando com um professor transexual que eu tive no curso de História, ele conversando comigo, disse, Christopher, eu não consigo entender como é que você, se formando em História, você é presbítero, você é um presbiteriano. Olha, deixa eu falar uma coisa. Se Cristo realmente fosse revolucionário, se Cristo realmente fosse aquilo que ele disse que ele é, ele teria dito. Ele não teria dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele teria dito, eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. Mas sabe o que mais me odeia nos crentes, Christopher? Ele falava. Sabe o que mais me odeia? É que eles chegam para você e falam assim, Deus tem um plano para a sua vida. Por que Deus tem um plano para a minha vida? Eu tenho um plano para a minha vida. Eu é que sei o que eu quero da minha vida. E toda aquela conversa deu exatamente no que está no coração do homem ímpio. Não é simplesmente a questão da sexualidade, não. Não é simplesmente eu quero ser homossexual, não quero ser homossexual, não. O que está por trás é eu quero ser o Deus e o Senhor da minha vida. A rebelião moral, irmãos, está fundamentada nisso. Mas vem por último, irmãos, a rebelião histórica, que nós podemos chamar da rebelião na queda, na redenção e na consumação. A queda, irmãos, ou melhor, essa rebelião se manifestou primeiro e primariamente e principalmente em dois momentos, no Éden e nos dias de Cristo. E ela continua ocorrendo até hoje, irmãos. É por isso que é no Éden a queda, nos dias de Cristo a redenção e nos dias de hoje a consumação. No Éden, irmãos, Adão, nascido filho de Deus, sendo príncipe do mundo, o vice-regente do reino de Deus, se rebelou em desobediência. Ele quis romper os laços e ser como Deus. Salmo 2, irmãos, 1 e 2, nos mostra a história sendo relatada na forma de um cântico. Quem foi aquele rei da terra? Quem foi aquele primeiro príncipe da terra que rompeu os laços do Senhor? Adão. Então vem a redenção, irmãos. O segundo momento para o qual o Salmo é uma profecia, ela foi concluída claramente afirmada aqui. Venha comigo, por favor, para Atos 4, por favor. Atos 4. Atos capítulo 4, versículo 25 e 26. Veja o que o apóstolo Pedro fala, irmãos, interpretando esse texto. Veja, a partir do versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram-se unânimes. Desculpa, irmãos, eu me perdi aqui. Versículo 24.
Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios? E por que imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora o versículo 27. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Como é que Pedro aplica esse salmo? Qual é a interpretação profética desse salmo? Para o que esse salmo apontava? Aí Pedro fala, o Salmo 2 foi vivido nos nossos dias. Herodes e Pôncio Pilatos, os reis da terra, os gentios e aqueles que parecem estar no meio do povo de Deus, mas não são, se juntaram. O que é em comum entre os dois, irmãos? O que é em comum? A união dos judeus com os romanos, irmãos, para condenar e matar a Cristo é a maior manifestação histórica dessa rebelião depois da queda. De fato, irmãos, ela é tomada pelo apóstolo como um cumprimento do que é falado no Salmo 2. O Salmo 2 fala, irmãos, explicitamente da obra de Cristo como ungido do Senhor e de sua obra. Os reis da terra se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido na crucificação. E por quê? Por que isso, irmãos? Os evangelhos nos dizem claramente. Por que os judeus fizeram isso, mesmo Cristo sendo enviado primeiramente para ele? Mesmo Cristo dando provas indizíveis de que ele era o Messias. Por que os romanos fizeram isso? Abra, por favor, João. Por favor, irmãos. E nós veremos o que está por trás de toda a rebelião. João, capítulo 11, versículo 48. João, capítulo 11, versículo 48. Então, os principais sacerdotes e os fariseus provocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem, Cristo, opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. O que é que estava por trás do coração dos judeus? Não era falta de prova de que Jesus, o Nazareno, era o Messias. Eles vão tomar o nosso lugar. Nós vamos perder a glória dessa terra. Nós somos os reis do nosso povo. Nós temos autoridades. Nós somos respeitados. Agora vem Cristo querendo trazer o seu reino. Se esse reino se estabelecer, o nosso reino vai ser tirado. É isso, irmãos, que está por trás. Vejam agora João, capítulo 12. Só virar a página, capítulo 12, versículo 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É isso que estava por trás, irmãos. O amor à glória dos homens. O que está por trás da rebelião é o desejo de que seu próprio reino seja estabelecido. E os romanos, irmãos, explicitamente os evangelhos não narram, para abreviar o tempo, não vou apenas relatar, Marcos capítulo 15, João capítulo 19. Por que Pilatos fez o que fez, mesmo vendo que Cristo ele não tinha culpa alguma? Por que Pilatos fez o que fez, mesmo sendo advertido por sua esposa que recebeu um sonho? Não toque nesse porque ele é justo. Aí o texto vai dizer, Pilatos, com medo do povo, com medo das autoridades. Pilatos querendo agradar os judeus, a glória do mundo, o seu próprio reino pessoal estava ameaçado por Cristo, que morra Cristo e eu estabeleça meu reino. Eles não queriam o reino de Deus, irmãos, eles não queriam esse rei, eles queriam eles mesmos serem reis em seu próprio reino. Então, irmãos, essa rebelião continua. Nada diferente do que nós temos visto hoje, irmãos, nos governos rebeldes e no que é anunciado quando a consumação chegar. Hoje, irmãos, governos inteiros em qualquer instância desprezam e se rebelam contra o Senhor e contra os seus padrões morais. Legislam contra o que é moralmente bom e aprovam o que é moralmente mal. David Dixon,
um puritano escocês presbiteriano, ele disse: os principais instrumentos de Satanás, que Satanás incita contra Cristo, são os cabeças e líderes dos pagãos. E os ímpios que se opõem e perseguem o reino e a igreja de Cristo são os magistrados, os governantes e estadistas, para que possam colorir a sua malícia com a sombra da autoridade da lei, pois os reis da terra e os governantes se colocam em oposição a ele. Quer ver uma posição mais sutil? É essa. Deus estabeleceu o magistrado na criação. Deus estabeleceu uma posição de autoridade para governar os homens. A forma mais escrachada de oposição ao Senhor é usar aquilo que Deus estabeleceu contra o próprio Senhor. Então Deus disse: magistrados, eu te estabeleço, mas vocês não vão seguir outra ética senão a minha ética. O que eu falo que é bom, o que eu digo que é mal. Mas então os homens pegam essa posição de autoridade e dizem: aquilo que é mal, fazem bom. E aquilo que é bom, fazem mal. É bom cultuar o Senhor. É dever moral adorar o Senhor. A igreja é chamada a fazer isso. Os homens são chamados a fazer isso. Mas com nenhuma dificuldade, fecha-se as igrejas. Está proibido de cultuar. Aqui é um exemplo pequeno, irmãos. Mas olha a história. O que os homens fazem com a igreja de Cristo no tempo e no espaço. Esses governos, irmãos, fazem isso porque querem eles mesmos estabelecerem o seu reino. É o que está por trás de todos os governos, de governos inteiros, irmãos. O que está por trás de decretos que querem proibir o povo de Deus de adorar o seu povo, ao seu Deus, sob mau uso de correta interpretação da preservação da vida. Como novamente David Dixon falou, não é suficiente para o ímpio desobedecer e rejeitar a lei e as ordenanças de Cristo, por sua própria parte, mas também as abolirão para que Deus em Cristo não tenha uma igreja, pelo menos dentro de seus limites, ou onde eles tenham poder. Rompamos os seus laços. Acabemos com isso. E quão terrível, irmãos, é ver crentes professos lutando para o estabelecimento desses homens, lutando contra o uso da lei moral no ordenamento jurídico, odiando os seus irmãos por criticarem esses homens. E o pior, traindo aos seus irmãos que foram mortos em outros países sob as mesmas ideologias, sobre os mesmos sistemas, sobre a mesma rebelião. Não é neutro, irmãos. Não é inofensivo. Não é inofensivo. O Senhor nos mostra, irmãos, que a rebelião ela continuará até a consumação dos séculos. Apocalipse nos traz o relato profético da rebelião na religião, por exemplo, com o anticristo, o papado, que é preparado por Satanás, se assenta no trono de Cristo e se estabelece o seu próprio reino ali na igreja de Cristo. E outras falsas religiões buscando hegemonia. E a rebelião civil, um governo mundial dominando tudo e todos. Eis o perigo, irmãos, dos que se encantam com falsas religiões. Eis o perigo dos que fazem da luta política e o seu envolvimento em ideologias políticas maior do que a sua pregação do evangelho do reino de Cristo. Estão, sem perceber, colocando-se com os rebeldes para desprezar o reino de Cristo em favor do seu reino. Ah, irmãos, se fôssemos tão resolutos na submissão a Deus, quanto os ímpios são tão resolutos na sua rebelião contra Ele. Ah, se fôssemos assim, queridos. Agora veja, essa luta cósmica, irmãos, essa luta cósmica aqui, nós falamos de rebelião intelectual, rebelião moral, rebelião de leis, rebelião na história da queda, a rebelião contra Cristo, a rebelião que ocorre ainda hoje e que continuará até a consumação, essa rebelião cósmica. Essa rebelião, crente, não está longe do meu e do seu coração. Não está longe do meu e do seu coração, irmãos. O nosso coração, ele nasce em rebelião. Quando convertido, sim, o velho homem é destronado. E aí, então ele fica em rebelião contra o rei que foi ali estabelecido. Se você foi convertido por Cristo, o rei que foi estabelecido em teu ser, em tua alma, em teu coração, é Cristo. Mas aí Paulo nos alerta a um velho homem que precisa ser despojado. Paulo nos alerta que é um pecado remanescente, que está ali lutando em rebelião o tempo todo para tomar de volta aquilo que não é mais dele. Queridos, a nossa caminhada constante é de subjugar essa rebelião. Nós podemos nos preocupar, irmãos, e todas essas rebeliões aqui são fundamentais para nós não sermos enganados.
Se preocupe com elas. Esteja atento a elas. Lute contra elas. Mas a principal rebelião que eu e você temos de lutar é contra a rebelião em nosso coração, contra o Senhor e contra o seu ungido. É rebelião em nosso coração que quer romper para longe de nós os seus laços. É aquele coração que mesmo sabendo a vontade da lei do Senhor, mesmo sabendo o que o Senhor requer de nós, ainda assim se entrega ao pecado. Essa rebelião, irmãos, é perigosíssima. É perigosíssima, queridos. Devemos abafar todo o princípio de rebelião que se insurja em nosso coração. Nós não estamos, irmãos, nós não estamos comprometidos com o nosso próprio reino. Nós não estamos e não devemos estar comprometidos com os nossos sonhos e os nossos desejos. Nós estamos comprometidos com Cristo. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Venha o teu reino, não só para os outros, mas no meu coração. Silencie-se, ó minha alma, em todo grito de rebelião contra o teu Deus e o teu Senhor. De qual lado você está? Você está do lado dos rebeldes que se levantam contra o Senhor, intelectual, moral ou escatologicamente, ou dos submissos? O que você é? Um rebelde contra o Senhor ou um submisso a Ele? Você está do lado dos que maquinam contra Ele, contra o ungido dEle, lutando para estabelecer o seu próprio reino de areia, ou busca viver sob o eterno reino do Rei Messias? Siga por esse caminho da rebelião, ou melhor, não siga por esse caminho da rebelião, não siga por essa estrada. Nós já vimos, irmãos, o que essa estrada vai dar no Salmo 1. Lembra? O Salmo 1 termina: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E vem o Salmo 2 mostrando qual é o caminho dos ímpios. Não siga por esse caminho. O Salmo 2 nos lembra disso. Se você não crê em Cristo, volte para Ele hoje, agora. Mas se você crê em Cristo, é crente professo, mas tem vivido de forma rebelde, volte-se para o teu Rei agora. Ora, irmãos, hoje nós só caminhamos por essa cena, a cena da rebelião. E à noite nós veremos então a resposta do Senhor contra a rebelião. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós nascemos em rebelião contra o Senhor, Pai, por causa do nosso pai Adão, do nosso primeiro cabeça pactual. Que rebelião, Senhor, miserável. Que rebelião que destrói a nossa alma, destrói o nosso relacionamento, as nossas famílias, a nossa sociedade. Bendito seja o Senhor, porque com doce jugo Tu nos subjugaste para Ti, Senhor. Com forte mão Tu nos atraíste e nos arrebataste para Ti, e a nossa rebeldia foi cessada. A nossa alma agora se encontra em paz com o Senhor, não mais como inimigos, mas agora como filhos. Obrigado, Senhor, por nos mostrar essas verdades. Por isso, então, nós oramos em favor de tudo isso que nós aprendemos. Livra-nos, Senhor, da rebelião intelectual, moral e escatológica, Senhor. Livra-nos de nos acharmos no meio desses. E livra-nos, Senhor, da rebelião que há em nosso próprio coração, se rebelando contra o Senhor. Que o nosso coração seja submisso em todas as coisas. Que a nossa lei seja a Tua palavra. Que o nosso desejo seja o Teu desejo. Que a nossa vontade seja fazer a Tua vontade. E então poderemos falar como o nosso Senhor, o nosso Rei Messias. Minha comida, minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Que assim seja nossa, Senhor. Nós nos encontremos lutando, desejando e buscando o Teu reino. E não lutando contra o Teu reino. E não se rebelando contra Ele. Livra-nos, Senhor, dos homens rebeldes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.